Se nos deixam, resumo do capítulo 28. Os dois se aproximam e quase se beijam. Alice se afasta e o questiona se não estão indo muito rápido. Martin diz que agora que sabe que ela não voltará para Sérgio, quer declarar oficialmente o que sente por ela e reitera que está apaixonado e quer que esse sentimento seja recíproco. Martin consegue deixar Alice sem ar, que o parabeniza pela coragem ao confessar. Ela pergunta a ele se isso não é uma loucura e reitera que é mais velha que ele. Martin diz que isso é um sentimento arcaico e retrógrado. Alice diz que é bonito quando um homem mais velho fica com uma mulher mais jovem. No entanto, a sociedade não pensa o mesmo quando é o contrário. Martin diz que eles serão um casal modelo e vão demonstrar a todo mundo que a idade não é um obstáculo. Alice se questiona o que os filhos vão pensar disso. Martin diz que espera que os filhos dela o vejam como um homem à sua altura. Alice se questiona o que Sérgio pensaria se os visse juntos. Martin a convida a sentar-se na poltrona enquanto ele envia a reportagem a Tiago. Alice se senta e sorri. Yara diz a Moisés que não quer se casar com ele. Moisés fica surpreso. Fábio diz que as exigências de Julieta são demais e precisa de um tempo para pensar. Julieta diz que precisa de segurança e estabilidade, pois Sérgio ofereceu seu emprego numa bandeja de prata para Alice. Fábio diz que assim que o advogado da emissora chegar, falará com ele. Moisés se questiona o que fez para Yara querer cancelar o casamento. Yara o pede para não tornar o momento mais difícil e reitera que o que sente por ele é hábito e costume, mas não amor. Moisés pressiona Yara para que revele o nome do homem por quem ela o está trocando. Yara fica em silêncio. Miranda é confrontada pela diretora sobre a agressão em Nicole. Miranda diz que fez o que fez para se defender e a diretora diz que terá que chamar Alice. Martin está com problemas com a internet e não consegue enviar os arquivos para Tiago. Alice resolve ir embora para que Martin possa se concentrar no trabalho. Martin a detém e resolve pedir comida para que os dois almocem ali mesmo. Diego pergunta a Miranda como foi com a diretora. Furiosa, ela o manda perguntar para Nicole, pois foi ela que foi fazer a fofoca. O cúmplice de Kaique é pego pela polícia e forçado por Mujica e Gutierrez a revelar quem é seu comparsa. Em casa, Kaique toma o boné e o notebook, os quais presenteou Luna. Marcela pergunta a ele o que está vendo e Kaique fica em silêncio. Paulo diz ao advogado que quer retirar a declaração onde assume a culpa de ser o assassino de Simão e reitera que é inocente. O advogado pergunta o que o fez mudar de opinião. Paulo diz que admitiu a culpa, pois não queria que fizessem mal à advogada que tinha antes e ressalta que a ameaçavam. Jorge acha estranho o fato de Paulo querer proteger alguém que não é nada dele. Eva oferece seu apoio a Miranda e diz que já teve 16 anos e já foi apaixonada. Julieta conta a Shirley que renovou seu contrato por mais 5 anos e reitera que está prestes a ser a única senhora Carranza. Sérgio conta a Fábio sobre a discussão que teve com Alice e como ela foi agressiva com ele. Fábio sai em defesa de Alice e Sérgio o pergunta de qual lado ele está. Martin diz a Alice que Sérgio não é nem a sombra do grande jornalista que já foi. Alice se lembra que Martin dizia isso a Tiago no dia que o conheceu. Ela se recorda que ficou furiosa com ele e saiu em defesa de Sérgio, sem imaginar a bomba que cairia sobre ela. Fernanda oferece uma carona a Eva, que está a caminho do banco. Eva recusa a carona e Fernanda diz que elas podem ir juntas, assim poderão trocar indiretas pelo caminho. Gonçalo revela a Lorena que os hematomas em seu rosto são em decorrência de uma briga que teve com Samuel, namorado de Fernanda. Eva se queixa da velocidade em que Fernanda dirigiu e a classifica como uma péssima motorista. Eva espera que Fernanda vá embora e vai para outro lugar. Yara conta a Célia que cancelou o casamento. Célia diz que quando os pais souberem que ela dispensou Moisés, ficarão chateados. Jorge diz a Moisés que Paulo se arrependeu da declaração de culpa. Moisés o questiona se Yara já sabia. Jorge diz que o guarda do registro disse que Yara tem ido com frequência ao presídio. Moisés pede a Jorge que o informe sobre todos os movimentos de Paulo. Fagundes diz a Mujica que Paulo é inocente. Mujica o responde que a investigação está encerrada e ele se declarou culpado. Fagundes pergunta a Mujica quem ele quer proteger. Mujica eleva o tom da voz e diz que não está gostando de como Fagundes fala com ele. Fagundes diz que o conhece bem e reitera que não irá parar enquanto não descobrir a verdade. Karina liga para Carlota e avisa que algumas de suas coisas foram recuperadas do assalto. Carlota
fica surpresa, pois já havia dado as coisas como perdidas. Alice resolve ajudar Martin com a louça, mas ele a detém e diz que em sua casa ele faz tudo. Martin atira para dançar e Alice diz que tem medo da forma como ele a olha, pois as coisas que ele diz, ela vai acabar acreditando. Martin diz que ela deve acreditar, pois é tudo verdade. Alice pergunta como um homem como Martin pode gostar de uma mulher como ela e reitera que tem 50 anos e tem mais passado do que futuro. Martin fica em silêncio e a abraça. Lucas vai ao escritório de Sérgio conversar sobre a cirurgia de Prudência e revela que a mãe está muito iludida. Lucas diz que lamenta não ter um pai. Sérgio pede a ele para que não exagere e ressalta que isso é comum no país. Julieta entrega a Tamayo uma proposta para que ela apresente um programa sozinha na emissora, mas sem sair do Com a Verdade à frente. Gonçalo revela a Fernanda que está trabalhando em uma padaria e pede segredo. Fernanda teme a reação de Sérgio. Gonçalo diz que será um problema de verdade quando Sérgio descobrir que os dois estão juntos. Fernanda diz que não há nada entre eles. Gonçalo diz que é impossível esconder as faíscas que saem quando eles estão juntos. Nesse instante, Yaya aparece e os dois disfarçam. Eva mentiu ao dizer que iria ao banco e, na realidade, estava em uma casa de jogos. Sérgio propõe a Julieta realizar seus sonhos e revela que está disposto a viver com ela a partir do dia seguinte. Yaya encontra um bilhete de Miranda a pedindo para nunca se esquecer de alimentar Benito. Yaya fica preocupada. Moisés visita Paulo na cadeia e diz que os dois precisam conversar. Diego aparece no ônibus em que Miranda está e pergunta para onde irão. Miranda fica surpresa. Alice diz que nas noites longas de insônia sempre se recorda dos conselhos de Martin. Martin diz que já cometeu muitos erros em sua vida e não deixará Alice ir. Alice diz que no fim das contas ela será apenas uma velha que se apaixonou por um homem mais jovem que ela. Martin diz que se apaixonou por ela e não por sua data de nascimento. Martin diz que a única coisa que vê em seus olhos e em sua alma é o amor e confessa estar apaixonado por ela. Alice se aproxima dele e os dois se beijam.